A gente conversa aqui na Band News FM agora sobre a digitalização do RH, as principais ferramentas, de que maneira a gente consegue, através dessa digitalização, engajar mais o funcionário e por que isso é tão importante no dia a dia das empresas. Por isso eu recebo e converso agora com o Godinho, que é CEO da Dialog, e conversa com a gente. Seja muito bem-vindo, Hugo. Obrigado, Eduardo, pelo convite. Queria começar te perguntando sobre o que é exatamente essa digitalização do RH, a importância desse setor agora e que você já começasse a falar um pouco dessas ferramentas que têm sido usadas a partir desse momento, dessa digitalização maior. Essa digitalização começou há muitos anos, num sentido bastante conhecido hoje já das plataformas todas que rodam Folha, né, chamado ERPs. Tem alguns grandes internacionais, tipo uma Oracle, temos grandes aqui do Brasil, tipo Sun, que é LG, TOTO, são nomes que a gente já conhece há muito tempo, né, muito estabelecidos. O que passou a ter de uns anos para cá foi, além disso, que era uma base mais transacional, digamos assim, de rodar folha e tal, começou a ter muitas soluções dedicadas a outros dores de RH, outros problemas que a RH vinha enfrentando. E foram dores que foram aparecendo que o RH foi se apoderando e percebendo que existiam, né? Uma delas que eu conheço bem, que é a que eu atuo, é a de engajamento de colaboradores, e existem algumas soluções nesse sentido, né? O nosso campo, por exemplo, é muito comunicação interna, né? Qual é o papel que a comunicação interna tem para gerar engajamento e engajamento que gera resultado para as empresas? Tem vários outros tipos de empresas que foram surgindo, algumas foram relacionadas a onboarding, recrutamento, tem grandes startups que já cresceram e viraram até unicórnios, né? Que são focadas em outras dores também de recrutamento, de seleção, de onboarding, de offboarding. Eu escolhi e gosto desse caminho da comunicação porque venho desse universo e acredito que é um universo que você consegue estar com as pessoas do momento que ela começa a sua jornada numa empresa até o final, né? Então, o grande benefício dessa digitalização é reduzir ruído, é facilitar, ter uma melhor experiência na ponta ali para o colaborador, ter o colaborador mais próximo da empresa, capturar melhor a essência do que ele pretende, quais são os motivadores dele para com a empresa. Esse é muito o olhar de engajamento que eu tenho sobre isso, né? E aí você passa a conhecer melhor as pessoas, você passa a entender melhor o ecossistema, com quem você está lidando, e em tese tem uma jornada, se você administrar isso muito bem, com boas ferramentas, administrar essa jornada melhor, de forma que você conheça todo mundo, entregue comunicações, entregue motivações, entregue treinamentos, dependendo do foco de cada empresa, na hora certa para as pessoas certas, né? Esse lema de na hora certa, com alcance para a pessoa certa, para a gente é bastante importante. E quando a gente está falando dessas ferramentas usadas cada vez mais nesse processo de comunicação, de digitalização mesmo do RH e de como você chega mais ao seu funcionário, a gente está falando de benefícios também para essas empresas. E que benefícios são esses? Benefícios enormes para as empresas, para quem está contratando serviços como esses de RH e de comunicação interna, por exemplo, benefícios de você poder entender melhor como é o seu colaborador, organizar a vida internamente de departamentos que a gente sabe que são enxutos muitas vezes, né? Tem muita eficiência operacional das empresas hoje, então departamentos de RH e comunicação muito enxutos, mas que precisam conhecer seu público-alvo. Só que não é o público-alvo que a gente vê, né? Que normalmente desperta o interesse de todo mundo, são assuntos relacionados a para fora, né? Ah, como é que a rede social tal fala para fora? Como é que ela conhece meus hábitos? Como é que aquele e-commerce sabe que eu comprei tal artigo? Precisamos trazer esse mesmo olhar para dentro, né? Então, o grande benefício disso para as duas partes é a empresa dominar melhor como funcionam os seus funcionários, o que gera motivação e engajamento, né? Como manter isso em alta. E para o usuário final, para o funcionário nesse caso, né? Que é o público interno, que a gente está falando aqui, é muito ter a melhor jornada possível, né? Porque a melhor jornada possível, de fato, a gente tem números que comprovam isso, muitas pesquisas, a melhor jornada me faz estar na empresa, né? Não basta uma boa liderança. A boa liderança ela é fundamental e ela é uma porta-bandeira de qualquer iniciativa importante de transformação digital, de comunicação de fato com as pessoas, né? Mas precisa ter ferramenta, precisa ter solução que dê apoio a isso. Porque eu estou falando de empresas grandes, né? Por exemplo, eu trabalho com empresas de 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Não dá para um gestor, por mais que tenha dedicação a isso, ficar envolvido e responder individualmente, né? Então, ferramentas e soluções que digam a tal da hiperpersonalização, falar para o Eduardo, por exemplo, que o Eduardo costuma gostar de receber notícias ou informações na rede social e que o Hugo gosta mais de receber no e-mail e o fulano de tal recebe mais no WhatsApp e funciona melhor. Não é porque a gente queira, é porque funciona melhor naquele ambiente, naquela cultura, naquela empresa. Conhecer isso é um grande diferencial, né? Eu queria entender um pouquinho de que ferramentas são essas e alguns exemplos práticos mesmo de como isso está sendo usado para você aumentar esse engajamento. Você falou aí na resposta anterior, né, que o funcionário está se sentindo presente na empresa, está se sentindo engajado ali. Como é que a gente faz isso? É impressionante, a gente tem feito testes, assim, respondendo em duas partes da pergunta, né, Eduardo? A primeira, a gente tem feito testes com clientes nossos, por exemplo, um grande varejista, cliente nosso, da Dialog,
ele olha já para níveis de engajamento e performance em vendas. Então olha como o engajamento, que é alguma coisa que parece tão difusa e talvez difícil de entender e associada às vezes até pesquisa, né? Fiz uma pesquisa, uma vez por mês tem engajamento, tem um pulso mensal. Isso não é suficiente. Isso não é suficiente, definitivamente. Você precisa conhecer como é a jornada e conhecer com apoio da tecnologia, com apoio de inteligência artificial, profundamente como funciona aquele indivíduo, né? Então, ao olhar para isso constantemente com o apoio de tecnologia e inteligência artificial, você passa a ter a chance de conhecer como as redes sociais nos conhecem, como o e-commerce nos conhece, conhecer o seu funcionário no nível hiper personalizado. E a partir dali você traça a melhor jornada, você entrega a melhor informação. Então, esses são cases que trazem mais felicidade, menos sobrecarga digital, porque naturalmente, a partir do momento que eu entendo profundamente como é que funciona você, individualmente, eu sei que não adianta ficar te mandando, 3 e-mails na semana sobre a semana da ESG, eu vou te mandar uma vez só para o WhatsApp no horário que você quer, né? Entender como funciona essa dinâmica é muito importante. Isso gera os melhores cases e a gente pode associar isso a tudo, né? Tem um cliente de rodovia, o maior aqui em operação no país, que ele quer associar níveis de comunicação e engajamento à redução do acidente de trabalho. E a gente encontra patamares e balizas para isso. É incrível, né? Porque, obviamente, quem está mais engajado, mais bem informado, ele há de absorver melhor o treinamento que ele recebeu sobre segurança do trabalho e reduz na ponta esse acidente de trabalho, né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem olhado. E quando a gente está falando da implantação justamente dessas ferramentas e na cultura mesmo organizacional das empresas, a gente tem alguns desafios a superar, né? Que desafios são esses, principalmente, que vocês têm encontrado aí nesse caminho? Porque também, embora a gente esteja falando da Dialog, que é uma empresa já de 8 anos, se a gente for parar para pensar, é um caminho curto dentro de empresas que às vezes têm ali 50, 60 anos já no mercado e de uma cultura empresarial já estabelecida. Muito, muito. Então foi muito importante essa profusão de tecnologia que surgiu, porque obrigou, acho que todas as áreas, não só o RH, né, mas também o RH a olhar para a tecnologia e ver o que ela poderia ofertar. Eu acho que existe uma concorrência tamanha de todo mundo querendo inventar soluções novas. E aí, nesse sentido, se você consegue entender o processo, você falou muito bem, né? Tem um dado que me impressiona muito da McKinsey, Eduardo, que é as pessoas perdem, em média, olha que loucura, é um dado global, perdem em média as empresas com seus funcionários quase um dia do trabalho inteiro deles procurando informações sobre a empresa. A gente nem falou muito sobre isso aqui, né? Tem esse lado de comunicação, mas tem o lado de integrar com soluções de RH, que é um olhar que a gente tem bastante, e saber que para você é importante ponto digital estar ali muito perto, e que a variação de desempenho esteja ali muito perto. Então a gente consegue conectar com isso tudo. Você reduz a atividade digital, você facilita a vida, você tem menos chance de perder tempo com aquilo. E se somar todos esses micro momentos, inacreditavelmente, dá quase um dia da semana útil de trabalho das pessoas. Então, esse é um uso bastante prático da gente chegar e conseguir entender os processos das empresas, né, trazer a nossa visão de jornada do colaborador e implementar facilitando o processo, trazendo produtividade, trazendo um benefício muito claramente direto ali para as empresas desse tamanho, né, que já tem 1000 processos. Então, a resposta são duas, né? Integrar muito bem com o que já existe. Eu acho que durante muito tempo esse mercado tentou criar soluções como se chama standalone, né? Não, eu resolvo tudo por aqui em separado e aqui não, vamos integrar e conviver com o que você já tem. Você fez investimentos em empresa grande, né? Como você é há 10 anos. Eu não vou tentar chegar revolucionando, vou conversar com esses sistemas todos, mas eu vou capturar melhor a comunicação, eu vou trazer a informação no lugar certo, eu vou integrar isso no momento. Eu vejo que é muito importante estar cruzado não só com a Folha, obviamente, mas estar integrado com um sistema, com um programa de engajamento de colaboradores, né? Tem muitos embaixadores hoje internos. Vou integrar com isso e vou colocar tudo num lugar só. Essa experiência de tudo num lugar só tem sido um baita diferencial para a gente e eu percebo uma dor muito grande para as empresas. Então, te respondendo mais objetivamente, as grandes empresas querem uma solução que possa, de um lugar só, resolver tudo. Um login e senha só e o Eduardo vai ter acesso a tudo. Não me dá mais, pelo amor de Deus, 3 logins, 4 senhas, eu esqueço, não entra, ninguém entra no sistema de... Então traz tudo para um lugar só, isso é uma baita facilidade. E aí a gente acaba trazendo facilidade para a mesa, né? Porque é o que você falou mesmo, elas foram criando muralhas de sistemas e aí abrir mão é complicado, são estudos complexos, algumas são quase imutáveis, né? Então melhor se unir do que tentar vencê-los, né? Quando a gente está falando desse mercado de digitalização de RH, você falou, né? A gente começou lá primeiro com a digitalização da folha, depois da comunicação interna, veio engatinhando. Hoje a gente tem essas redes sociais das próprias empresas, né? Esses feeds das próprias empresas ali podem ser acessados também não só pelo e-mail, pelo computador, mas também no celular, em aplicativos criados pelas empresas até já para os seus funcionários. E a gente está tendo uma mudança justamente nesse mercado agora por uma transformação, uma saída de mercado, a entrada de novos players também.
Entrada de novos players, eu não sei se você, a notícia da Meta há 15 Sim. dias atrás, né, dona do Facebook Workplace, que era a nossa grande inspiração. Nós nascemos quase juntos, né? Humildemente falando, obviamente, era o Facebook Workplace, nós estávamos começando a dar há 8 anos atrás, mas a gente começou junto. Então a gente ficou muito forte em mercado nacional e ele muito forte globalmente, né? Então a gente nos inspiramos muito por ele. Então foi pego todo mundo de surpresa, o mercado inteiro muito de surpresa. E muitos preocupados com a forma que é, mas o que eu enxergo hoje, Eduardo? Tem essas movimentações de mercado, tem gente entrando, tem gente saindo, mas o importante, que a gente mais acredita, que eu mais acredito particularmente, é a gente conseguir entregar a mensagem, a comunicação no lugar certo, na hora certa. Isso mesmo o Facebook Workplace, ao optar por uma rede social, ele tinha ali o suprassumo da rede social, não há o que falar, é de tirar o chapéu. Mas por outro lado é uma rede social só, né? Então serve para alcançar a mão de obra operacional, óbvio, né? Muito importante na indústria, se você pensa no pessoal que está nas fábricas, no agro, no varejo, a gente tem nossa rede social, a gente integra ela também. Mas o que eu acredito, é importante entregar em todos os lugares. É importante também contemplar o público administrativo, que muitas vezes está no e-mail, as pessoas que têm o hábito do Slack ou da WhatsApp, entregar em todos esses lugares, integrar num lugar só, isso que eu mais acredito e que eu mais vejo de dados de sucesso, né? Então eu vejo ao mesmo tempo a Meta, a descontinuidade em função do foco que eles vão ter mais em inteligência artificial, metaverso. Eu acho uma lástima, por um lado, que era um bom player, mas acho também uma super oportunidade para a gente olhar de uma outra forma para isso. Não ficar viciado em um produto, que é a rede social, e sim olhar o todo, né? E quando você fala de rede social, a gente viveu um boom de rede social, Foi. né? Ali a gente teve um Orkut, que depois foi superado por um Facebook, que ali concorre com um Instagram. Hoje em dia a gente tem o TikTok crescendo. Também reflete um pouco da mudança geracional e essa geração diferente está chegando nas empresas. Isso também é um desafio na elaboração desses novos produtos, não? Totalmente, completamente. A gente tem que se inspirar muito nisso. Eu estava tendo uma reunião essa semana com a minha equipe sobre exatamente isso, né? Como é que a gente tem que olhar para a tendência do TikTok, dos microvídeos. O que isso nos diz exatamente por isso? Porque é o público que a partir de agora vai estar ali, né? Então a gente sempre foi inspirado por Facebooks e outros tantos, né? Não só Instagram, LinkedIn, né? Lembra muito? Porque a gente sabe que tem um pouco de tudo ali, né? Tem que ter uma mistura que funcione para o público interno. Então a rede social precisa de fato evoluir, ela precisa conversar. Tem um público bastante operacional que é bastante satisfeito com a rede social como ela é, mesmo o Facebook, como a gente vê hoje para fora, são muito satisfeitos para dentro também. Então estou falando de pessoas muito simples, às vezes que têm celulares muito simples, de marcas que a gente nem vê mais por aí tanto e que precisam chegar a notificação lá. O que eu acho que é uma missão muito interessante que é um lado até mais quase que social e democratizante de uma empresa como a Dialog, né? A gente consegue de fato o alcance acontecer. Eu estava conversando com um enorme varejista ontem, que ele tem 30 mil pessoas e ele tem 9 mil pessoas conectadas por meio de Microsoft e Teams, coisas que a gente já integra também, mas 20 mil não estão. São pessoas que estão ali em lojas e que estão completamente abandonadas, relegadas ao quê? A um jornal mural, a uma TV corporativa no máximo, que ok, tem o seu papel, mas a gente não tem o nível de personalização, de conexão por ali, né? Então, essa é uma barreira interessante, né? Como transpor isso? Como colocar no celular de qualquer brasileiro que trabalhe nas empresas e possa estar conectado ao nível de uma curtida, à distância de uma curtida do presidente, né? A gente tem casos de clientes nossos, grandes da área de siderurgia, que a gente tem um caso de uma pessoa que ficou tão envaidecida e tão orgulhosa, na verdade, do seu trabalho, que colocou a foto do presidente, uma foto com ele, foi lá e curtiu. Ele pegou, emoldurou e colocou no porta-retrato ali da sala, né? Tem uma questão de orgulho das pessoas serem reconhecidas, que não necessariamente passa pelo nosso nível aqui, mas passa pelos brasileiros, pelo público administrativo e operacional que sustenta esse país, né? Então a gente faz chegar a mensagem lá. Isso eu acho que, a despeito das modernidades que a gente tem que seguir, sim, né? Tem que estar muito antenado com TikToks e todos os afins, existe um basicão que é conectar as pessoas do jeito mais fácil, como se fosse um terminal de banco do Itaú, do Bradesco, entendeu? Simples assim. Não precisa sofisticar muito, tem que chegar na ponta. Então esse é um público que a gente não abre mão de falar. Quando a gente está falando da Dialog, a gente está falando de uma empresa de 2016 que nasceu ali numa outra grande empresa, mas que trilhou seus próprios caminhos. Verdade. E a gente está falando de uma empresa que foi aprendendo um pouco mais desse jeito brasileiro, né, do RH, exato. porque isso também acaba contando. Você falou agora há pouco da saída desse player do Workplace, né, que é vinculado à Meta, que tem ali suas experiências internacionais. De que maneira você entende que a Dialog, como uma empresa brasileira, tem um diferencial, se esse é o diferencial para ela ser brasileira por ter aprendido ou saber mais lidar com o brasileiro, e o que ela entrega mais do que esses cases ou esses players internacionais?
O que eu acho, duas coisas, muito bacana a tua pergunta, assim, primeiro que conhecer o Brasil é sempre importante, né? O Brasil é um dos E é países difícil. E é difícil, porque Num tem país de hábitos dimensões continentais. continentais, felizmente com hábitos de consumo de redes sociais que a gente vê desde sempre, e você pode imaginar que a gente transpõe isso para dentro, são maravilhosos também, então é um público muito engajado mesmo nas empresas, que obviamente é uma relação diferente, né? Não é uma relação totalmente livre, é uma relação que você tem que seguir ali protocolos e ritos e combinados, mas que funciona muito bem, é um público muito engajado. Então, aprender a conectar o brasileiro, que já é na social por natureza, foi maravilhoso, né? Foi uma jornada que tem sido maravilhosa e por isso que eu continuo tendo bastante orgulho de onde tudo começou, né? De onde o filme que gerou a série, que é a rede social que a gente criou. Então isso funciona muito bem. Se eu pego players internacionais, eles têm soluções que funcionam bem, conectam, assim, tem ótimos benchmarks que eu me espelho, mas que não estão sequer no Brasil, né? Eu tinha o Facebook Workplace, se eu fosse te citar um, e aí tem outras que vão surgindo, tem um pouco do Viva Engage, que é da Microsoft, mas já é uma solução menos voltada para engajamento, é mais uma parte, um extra ali de comunicação que custa caro para o Brasil, porque é em dólar. Então tem esse diferencial de moeda também, obviamente, né? A gente é uma empresa brasileira, então obviamente cobra R$100, isso faz uma diferença. E dentro dessa realidade é maior. Então eu acho que o que é legal de ser maior? Não é para marketing só, né? É legal ser maior porque a gente tem 650 mil usuários e eu passo a saber exatamente como eles se comportam. E eu posso te dizer que no segmento de TVs, né? A Band, inclusive, é um cliente que eu conheço bastante, tem um comportamento assim, e que tem outras emissoras, ou se a gente quiser comparar outras empresas de tecnologia, se a Band colocar aqui, dessa forma, que a gente pode comparar e ver que tem um engajamento assado, né? Então a gente começa a criar parâmetros. Isso é muito novo, isso é muito inovador no Brasil e até no mundo, né? Que é pegar esses dados todos que a gente tem, processar, transformar, seja no índice de engajamento que a gente criou ou na métrica que foi aqui é muito importante saber liderança comunicadora, quem mais engaja. Quero fazer um experimento. A gente consegue puxar os dados. Isso que é o maravilhoso da comunicação. Uma rede social, uma plataforma de comunicação como a nossa, ela está do momento, como a gente falou aqui, né? Que alguém começa na empresa até o final. Então eu sei toda aquela trajetória. Por que nos 3 primeiros meses a pessoa estava mais motivada? O que gerou ali o desengajamento? Por que 1 ano e meio depois ela está tão frustrada ou não? O que está acontecendo, né? Foi submetida a esse treinamento? Não foi? Então conhecer isso é bastante único. Isso é bastante único, né? E o caráter social, como eu te falei, conhecer as empresas brasileiras. E para encerrar, tem um ponto de empresa brasileira que eu acho que tem no mundo todo, mas aqui tem mais. Tem muito interesse de integrações com sistemas existentes. Ah, mas eu quero que aqui na minha empresa seja assim, grandes empresas mesmo, sabe? Não é grande de agro. Felizmente temos bastante clientes de grande porte. Então tem uma customização que nunca é o cenário ideal para uma empresa de tecnologia que quer as coisas muito padronizadas, né? Workplace, Microsoft, que querem as coisas muito rígidas. Estão certos, tem os motivos dele, né? Mas a gente entende que o Brasil é diferente. Então a gente customiza sempre um pouco a mais, né? E para a empresa que está pensando nessa digitalização, que está indo nesse caminho, que ao que parece e dessa conversa a gente entende isso, é um caminho natural e também necessário para essas empresas, até porque elas têm que atrair o profissional, e aí a gente está falando desse engajamento, da atração profissional também passando por esse engajamento, também passando por uma empresa que conhece mais o seu corpo de funcionários, que consegue identificar ali as dificuldades desse funcionário e traçar soluções, e aí a gente está falando também dessa análise de dados, de gestores que vão ter que também estar melhor preparados. Queria entender um pouquinho desses benefícios positivos para a empresa e para os funcionários que vêm a partir da adoção justamente dessa digitalização maior. Maravilhosa a tua pergunta, e acho que é um bom ponto, assim. Tem estudos da State of the Work, que é um grupo que faz internacionalmente estudos, a própria Gallup, tem estudos da Forbes. Não é uma questão só de ser mais bacana e conhecer mais. É o que você falou, você quase falou isso, né? É um diferencial competitivo. Porque você não ter isso significa que você tem menos engajamento. Imagina uma marca que hoje dissesse, não, eu não tenho Instagram. Não estaria nem dando entrevista para você, uma marca que tivesse isso, que ia falar, alguma coisa de errado tem, né? Se o teu concorrente todo o mercado tem, como é que você não tem Instagram? Né? O posicionamento para o LinkedIn, que seja, uma rede social qualquer. Então, está chegando a esse nível de absurdo de você não ter uma plataforma de comunicação interna. Como assim? Em que século você vive, né? Porque isso traz mais lucro. Né? Os estudos que eu estou te falando lá de fora são aqueles que mostram que empresas mais engajadas geram 2 vezes mais lucros do que as não engajadas, funcionários não engajados, né? E você vê que em relação à concorrência, comparando totalmente assim, níveis de engajamento 50% superiores. Se você tem plataformas e uma boa jornada da experiência do colaborador ali desde o início, né? Então isso traz diferenciais muito quantitativos, né? O que é a nossa missão aqui, meu baita desafio? Sair do nível que a gente está, né? Não vou ser mais realista do que o Rei. É óbvio que a conversa que eu tenho é muito no sentido de ter uma plataforma que entregue, na ponta, tudo que a gente falou aqui. Mas eu preciso que o CEO saiba também. Para o CEO saber, eu preciso conectar isso com dados importantes. Então é aumento de lucro, tudo que eu estou falando é verdade, baseado em estudos, né? Mais produtividade, de forma bem implementada, de forma bem estruturada, com liderança comunicativa, obviamente. Então você tem resultados superiores, mais produtividade, redução da sobrecarga digital, redução do acidente de trabalho. O que mais a gente precisa para poder mostrar a importância de colaboradores engajados, né? E você retém talento, né?
nessa guerra por talentos, você conhece melhor as pessoas, você lida melhor com as pessoas, você proativa melhor com as pessoas. E, de novo, acho que é a terceira vez que eu vou falar isso aqui, mas a comunicação, para mim, é a essência, né? É do seu trabalho e também do meu, por outros caminhos, assim. É conhecer profundamente como as pessoas se comunicam, o que está funcionando daquela comunicação, o que ativa aquelas sinapses ali, digitais que seja, e faz com que as pessoas tenham uma melhor experiência, né? E economize tempo delas, porque tempo é dinheiro, para elas é bem-estar, né? Para a empresa é economia de tempo. Esse dado alarmante aí de um dia por semana perdido buscando coisas é uma loucura, né? Então você facilita a vida, você promove, salva mais tempo, né? Reserva mais tempo para questões mais estratégicas. E com a inteligência artificial que a gente colocou fortemente, isso ajuda demais, né? O que para alguns pode ser percebido como, será que é uma ameaça? Para mim, esse assunto está pacificado, é um grande aliado, né? Você tem ali, por exemplo, no nosso caso, tem toda a possibilidade de você criar textos, né, com apoio de inteligência artificial, colocando personas, coisas que inclusive o Workplace não tinha nesse sentido, né? Personas que criam, enviam comunicados em nome de alguém, em nome de um departamento. Aí vai retroalimentando, porque a inteligência artificial é danada nesse ponto, né? Ela começa a te dizer, olha, funciona melhor assim. Que ela vai aprendendo também, a inteligência artificial. Aí talvez seja o grande diferencial, agora, né? Exatamente. Isso que você perguntou da tua pergunta anterior sobre como é que engaja, como é que... É entender profundamente. Por que alguns players de e-commerce vendem melhor que os outros? Porque dominam melhor essa jornada. Por que algumas empresas, a partir de agora, tenho certeza, vão performar cada vez melhor e entender? Porque elas vão ter plataformas que dão espaço para isso. Lideranças comunicadoras, evidentemente, bons líderes sempre, né? Eles ajudam demais e turbinam, começa muito ali, mas sem uma plataforma não tem. Estou falando pelo menos de grandes empresas. Uma empresa de 30 pessoas consegue se virar ali conversando da forma que for, mas uma empresa de 30 mil, de 10 mil é muito complexo. Acima de 5 mil é muito complexo. Né? A inteligência artificial, que parece ficar cada vez mais claro, é algo que veio para ficar. Não tem como fugir disso, né? Ainda mais nessa área agora. Ela interpreta os sentimentos. Ela tem um termômetro de como é que está a vibe da empresa. A empresa, com essa comunicação que o presidente fez sobre o PLR, caiu tanto. Imagina uma bolsa de valores praticamente do mood da empresa, de como é que ela está. É nesse caminho que a gente está. E aí isso vai trazendo massa crítica para a gente hiperpersonalizar. Eu vou entregar uma mensagem, então eu vou chegar num nível cada vez melhor, porque é uma bola de neve positiva nesse caso, que ela vai trazendo mais e mais dados e sabendo que o Eduardo tem uma jornada que é a seguinte. Ele costuma acordar tal hora, se logar tal hora, ele gosta de ver tal coisa, ele é mais suscetível a conteúdos quando o presidente fala uma linguagem mais informal, ele gosta de se envolver em grupos associados a pets, tem uma persona aí. Só que ao invés de ser uma persona de um grupo, né, apresentadores de canais de TV, vai ser um grupo Eduardo, que o Eduardo é assim, né? Então é isso que esse é um caminho, né? Obviamente isso não é totalmente pronto, isso tem que ir acontecendo, a gente implementa, começa a rodar, começa a entender, clusterizar, mas vai ficando rico nesse ponto. A mesma expectativa que a gente tem com o e-commerce. Claro que tem aqueles que nos atrapalham um pouco a vida e insistem demais. A gente não quer ser isso, a gente quer vender felicidade, engajamento, treinamento, a gente quer, né, o melhor para o funcionário e como retorno melhor para a empresa. Bom, a gente conversou aqui na Band News FM com o Godinho, ele que é CEO da Dialog. A gente falou um pouco desses desafios, basicamente, da digitalização no RH. Obrigado, Hugo, pela sua presença por aqui. Muito Até uma obrigado. próxima. Muito obrigado, Eduardo.